Olá, aqui é a Keila e neste vídeo faremos uma continuação do estudo de todos os tipos de desenhos de rampa possíveis dentro do Revit. Peço para que, caso você ainda não seja inscrito no canal, pode estar clicando no botão abaixo para se inscrever, e caso este seja um conteúdo que te ajuda de alguma forma, eu peço para que clique no botão abaixo para curtir e também estar compartilhando esse vídeo para algum amigo, que também poderia se beneficiar desse tipo de conteúdo. Então, vamos lá! Que continuando com o Revit aberto da última vez, a gente fez essas rampas, no último vídeo, e agora eu comentei que a gente poderia estar pensando também em outros tipos de rampa, rampa de laje inclinada, também a questão do rebaixo de guia de calçada, que também é uma rampa, mas é um pouco diferente, e vamos por partes aqui. Ficou faltando eu falar da última vez que a rampa, como ela, diferente da escada que tem a questão de virar à esquerda, virar à direita nas opções da ferramenta, a rampa não tem, eu vou pedir para, se ela mudar de direção, lembra que é sempre pelo meio, que você muda de direção. Então aqui na aba da arquitetura, a gente pode até estar pedindo a rampa. Eu pedi aqui a rampa, na caixinha de desenhar, vou fazer ela reta mesmo, e eu vejo em propriedades que eu vou fazer essa de 8,33, senão você poderia usar uma dessas ou editar tipo duplicar e criar a sua rampa. Ela sairia desse zerinho do nível 1 e chegaria nesse zerinho do nível 2. Da base até a sua parte superior, e teria essa largura de 1,20, a não ser que você digite outro valor aí. Então eu vou pegar e vou desenhar pela questão de virar à esquerda, virar à direita, a gente não ter aqui a rampa, igual a gente tem na escada, a opçãozinha de se alinha pela esquerda, alinha pela direita. A rampa, repara que está sempre desenhando pelo centrinho. Então aqui eu vou fazer um desenho qualquer, provavelmente eu não executaria essa rampa, só para exemplificar a questão do vira esquerda, vira direita, vira em U, como é que a gente faria. Aqui da última vez a gente só fez reta, Então vamos lá. Se eu pegasse e fosse reta até aqui, e daí dessa forma, se eu quisesse continuar retinho adiante até cá. Daí isso aqui a gente fez a última vez. Se eu quisesse virar desse lado aqui em L, aqui para cima. Então nesse caso, vou comentar que, como eu não tenho a opção de virar à esquerda nesse caso, eu posso passeando o cursor dessa linha sem clicar, traz o cursor adiante dessa extensão, nessa linha tracejadinha de extensão, tracejou até onde você quer desenhar a continuação dessa virada de rampa pelo meio, então vai ser mais ou menos por aqui, eu posso clicar e esticar até onde eu quero que vá essa rampa. Agora, feito isso, eu vou dar esquece que, se eu quisesse que essa rampa ficasse mais para pertinho. Mais para pertinho, eu posso, esquece que parei de executar novos segmentos de rampa. Eu posso agora selecionar isso daqui e qualquer coisa mover, ou setinha do teclado, do lado do teclado numérico. Eu posso dar toquinho, 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 também dá. Daí beleza. Agora, vou comentar que deixa nem que seja um tequinho de nada, um milímetro que seja bem aqui, só para segurar a geometria desse lado com relação a esse lado de cá. Para ele entender que ele tem uma bordinha de continuidade ali da rampa. Então, aqui eu tenho que manter nem que seja um milímetro de nada. Esse aí é o segredo. Meio que a gente pensou nisso também quando fez a escada por croquis. A gente fez até desenhando uma bolinha, como se fosse imaginar o compasso. E aqui é a mesma coisa. Agora, se você saiu do executar, perto ali da caixinha de desenhar, dá para desenhar e executar um pouquinho mais. Então, por exemplo, e agora? Se eu quisesse virar desse lado, aqui em L para cá. Então, nesse caso, seria dessa linha verde, eu vou trazer uma extensão. Eu só trago o cursor sem clicar até onde eu quero mais ou menos a extensão. Cliquei. Eu vou até onde eu quero, até para cá, por exemplo. Novamente, se quisesse dar esquece, que trazer, mover ou dar toquinho para mais pertinho, pode, desde que tenha, um tequinho bem aqui, um tequinho bem para cá, paralelo, para segurar a geometria ali da rampa. Agora, fora isso, se eu quisesse pegar e voltar em U, voltar em U seria voltar em U com a referência dessa linha preta, da onde termina o segmento reto dessa rampa. Então, se você saiu de executar, volta a executar, e aqui então poderia pegar a partir desse tracejadinho de extensão e voltar. Daí, dessa forma ele faz em U. Daí fazer aqui novamente. Se eu quisesse pegar desse tracejadinho aqui, clicar e voltar. Daí ele faz aqui em U novamente. E feito isso, se eu quiser lá em cima dar check, daí a gente já fez a rampa que sai ali, do zerinho do nível 1 até zerinho do nível 2, com 8,33% de inclinação, indo reto com patamar, daí vira à direita, vira à esquerda, vira em U para lá, vira em U para cá, enfim, e dessa forma também certinho. Novamente em U, tem que deixar nem que seja um tequinho de nada aqui, porque senão linha sobre linha, ele não deixaria concluir o croquis.
né, então só por isso a gente tem que deixar uma gapzinha, essa pequena gapzinha aqui, que qualquer coisa você até podia trazer mais pra pertinho, né. Daí se eu quisesse depois de ter concluído a rampa, seria clicar na rampa, edita o croquis da rampa, eu vou fazer aqui no 3D, mas vou clicar na parte superior do cubinho, que daí esse espacinho tem que deixar, né, tem que deixar nem que seja um nadinha de nada. Se eu quiser dar toquinho, 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 pode. Mas se eu pegar e torcer a ponto disso aí deixar de existir, ele fala que linhas realçadas se sobrepõem e dessa forma eu não vou conseguir dar o check verde, porque senão ele não forma o ciclo fechado. Então isso daqui realmente, né, qualquer coisa, para um momentinho antes, deixa nem que seja uma gap de meio centímetro que seja, e lá em cima eu vou dar check, que dessa forma ele deixa fazer assim. Daí ele fala que aqui o corrimão talvez tenha bugado, né? Deixa eu dar uma olhadinha, será que bugou? É que se ele não tiver espacinho para fazer o segundo balaús, ele buga. Aqui por um acaso até foi. Se não tivesse dado, você pegaria esse corrimão, daria editar caminho e daria um offset, né? Aqui eu vou fazer deslocando, aqui eu vou dar uns toquinhos mais para cima, né? Seria dar uma afastada nele, que daí dessa forma, ao dar check, ele pegaria e formaria o segundo balaús, esse elemento vertical, né? Que tem bem aqui, que ancoraria a segunda subida, né? O meu ainda chegou a subir, mas dependendo do tipo de guarda-corpo que você pegasse, né? Talvez um tubular com vidro, né? Às vezes ele sem querer ele dá uma quebradinha bem aqui, né? Se acontecer, daí qualquer coisa é só editar e dar uma espaçada um pouquinho maior, né? Um offset de 5 centímetros, ou o valor que funcionasse aí no seu projeto. Agora, a gente já comentou o bug do guarda-corpo, eu vou pedir para agora a gente pensar em fazer uma rampa de garagem de estacionamento de shopping. Então, se eu fosse fazer esse tipo de rampa, não seria aqui na aba da arquitetura a gente fazer essa rampa de arquitetura. Seria outro tipo de rampa, que seria uma laje, né, com função estrutural, e que eu posso estar colocando uma inclinação nesse tipo de piso estrutural, nesse tipo de laje. Então, não é a rampa de arquitetura. Rampa de arquitetura é um mero elemento de arquitetura. Se eu quisesse uma coisa que tem função estrutural, daí então aqui na aba da estrutura a gente tem aqui o piso estrutural. Então, pode estar pedindo piso estrutural, o comando dele é SB de slab, né, de laje. Então, pedir aqui a laje, eu vou desenhar, né? Então, aqui na caixinha de desenhar, posso estar pedindo aqui o retângulo. De o retângulo, eu vou desenhar bem aqui esse piso estrutural. Retângulo não dá pra fazer arrobas ou as instâncias, quem deixa fazer isso é AutoCAD, mas eu posso desenhar aqui a rampinha e depois digitar. O meu vai ser 6 metros mesmo, largura de uma rua local, que daí dá pra fazer aquela rampa que de um lado sobe carro, do outro lado desce carro, né, mão dupla. Só que aqui no sentido aqui do comprimento, como eu queria 10% de inclinação, só por isso eu vou pegar e vou colocar aqui 30 metros. Isso porque comprimento vezes inclinação vai dar altura, né? Às vezes o pessoal coloca C vezes I de inclinação igual H de altura. Isso aí é a regra de inclinação de tudo, né? Que tem inclinação que a gente utiliza aqui no Brasil. Seja aqui no nosso caso rampa, seja a situação de a gente fazer um telhado e também até mesmo tubulação de esgoto, né? Tudo que usa inclinação, comprimento vezes inclinação vai dar altura. Então, pensando que eu quero alcançar 3 metros com 10% de inclinação, tem que fazer 30 metros percorridos em planta. E tem uma coisa aqui, do lado da caixinha de desenhar, eu tenho aqui a tal da direção do vão. Direção do vão seria o sentido de armação principal desta laje, e vai ser paralelo, geralmente, à aresta menorzinha. Então, o meu tava em cima, mas se eu quiser pegar e mudar pela esquerda ou pela direita, é só clicar aí que o Revit ele muda, daí certinho. Daí vai ser paralelo, então, ao sentido, geralmente, a maioria das vezes, eu sei que toda regra tem exceção, mas a maioria das vezes é a aresta mais curtinha, a aresta menorzinha desse pano de laje. Daí, feito isso, então, se eu pegar e dar check verde, eu vou ter um mega corredor de 30 por 6 metros. E ao invés de fazer isso, a gente pode aqui, antes de dar o check verde, perto da onde a gente fez a direção do vão, tem essa tal de seta de inclinação. Clica nela. Essa seta de inclinação permite que a gente desenhe uma seta na planta onde a gente consegue definir a altura na rabeira, a altura na ponteira dessa seta, que eu posso fazer da onde ela começa aqui até onde ela termina para lá. Se desselecionar a seta, eu vou pedir para clique nela e esteja com ela selecionada, porque ela tem propriedades. E aqui em propriedades, eu posso escolher, por exemplo, na rabeira da seta, que ela saia do nível 1, por exemplo, zerinho do nível 1. E eu posso escolher que na ponteira da seta, ela chegue aqui no nível 2, no zerinho do nível 2. Daí dessa forma, então, ela vai sair do zerinho do nível 1 até zerinho do nível 2. E se eu pegar e dar check,
Dessa forma ele vai pegar e vai estar fazendo a rampa. É uma laje que eu inclinei, inclusive ele pôs aqui o símbolo de armação de laje que eu vou deletar, eu não queria isso não. E por ser rampa, o Revit corta 1,5 m na planta baixa e olha em direção ao chão. E aqui então é claro, né, vou até colocar esse dedo sombreado, né, para ficar um pouquinho mais nítido, que aqui ele cortou 1,5 m olhando para baixo, na verdade eu tenho mais rampa aqui sim. Se eu quisesse desenhar uma projeção, eu posso fazer com linha de detalhe. Se eu quisesse, eu podia entrar aqui no nível 2, vou pedir aqui na abinha de anotar uma linha de detalhe. Subjacência talvez não funcione porque é um plano inclinado. Daí, talvez se eu tivesse o entorno, as lajes eu enxergaria, se não aqui, especificamente, ele não mostraria. Ainda assim, na abinha de anotar, eu posso pedir uma linha de detalhe, DL é o comando Detail Line, eu posso pedir, por exemplo, uma linha em projeção, que eu sei que é tracejada, e dessa forma, pegar na caixinha de desenhar, desenhar um retângulo, daqui da onde começa, acho que não cliquei no lugar certinho não, daqui da onde começa nesse ponto final, até onde termina aqui, bem neste ponto final. Agora eu vou dar Tab, pegar essa linha tracejada, cliquei. Eu vou dar Ctrl X, vou tesourar essa linha tracejada e vou colar, né? Vou aqui no modificar embaixo do colar, vou colar alinhado com a vista selecionada, porque é uma linha de detalhe visível só numa vista determinada. A vista determinada que eu vou colar vai ser a planta de piso do nível 1. Ok. Daí esse seria um jeito de eu entrar aqui no nível 2 só para desenhar a delimitação tracejada. E aqui no nível 1 eu tenho essa delimitação tracejada da rampa da laje de estacionamento. E se eu for ver aqui na vista 3D, tá aqui belezinha. Ela tá inclinada assim, né? Se me deu dúvida, eu posso até clicar na face vertical do cubinho. E eu vejo, né, que isso daqui é o 10% de inclinação. Agora só tem uma coisa, e se de repente essa rampa ela tivesse parede, ou se de repente essa rampa ela tivesse, por exemplo, guarda-corpo de pedestre? Nesse caso, então, vou pedir para que desenhe e ajuste. Vai ser necessário ajustar. Então, vamos lá. Aqui na planta de piso do nível 1, eu posso, por exemplo, se de um lado tinha paredinha só na partezinha de baixo. Então, aqui eu vou desenhar a parede, ela vai pela altura até o nível 2 e é mais fácil desenhar pela face de acabamento externo. E vou desenhar aqui, dessa parte aqui, então, até onde ela termina para cá, somente na parte inferior da rampa. E aqui vai ser pelo lado de fora, né? Do lado de fora aqui, eu vou dar uma barra de espaço que ela vira para dentro ou vira para fora, né? O meu vai ser para fora. E aqui ele passava pelo lado de fora da rampa. SQS, que vou ver ali na vista 3D, que aqui beleza, né? Esse lado era o lado que passava pelo lado de fora. Mas aqui, desse lado que era para passar só embaixo, ele encavalou. Daí, essa paredinha, se ela tá realmente passando embaixo da rampa, repara que lá em cima você pode anexar topo base e clica nesse piso inclinado, que daí ele já se atacha e já se apara, né, embaixo deste piso aí. Agora, se eu precisasse de colocar guarda-corpo, porque isso aqui é um piso estrutural, então nesse caso, né, vou voltar aqui para uma planta que eu veja essa rampa acontecendo, só por isso vou preferir entrar no meu nível 2, e aqui então eu vou aqui na aba da arquitetura, pedir um guarda-corpo. Pedir guarda-corpo, vou comentar que até dá vontade de desenhar os dois lados de uma vez só, mas faça um de cada vez. Porque o guarda-corpo ele tem que ter uma linha conectada única. Então desenha aqui, dá check e depois você faz o do outro lado. Porque se eu pegar e teimar de fazer isso daqui e tentar dar check, Revit vai falar exatamente o aviso de que não pode. É um erro, né, que não pode ser ignorado, que ele tem que ser um croquis único conectado. Não pode ter essa gap e não pode ter essa gap. Aqui eu vou deletar e aqui então eu vou dar check. E dessa forma, se eu quiser copiar ou dar mirror ali para o outro lado, eu posso, né? Vou dar um mirror aqui para o outro lado, que daí ele vai fazer o guarda-corpo aqui também, né? Do outro lado com cópia. E eu vou ver aqui na vista 3D que parece que o guarda-corpo se rebelou, né? Eu queria que o guarda-corpo ele acompanhasse essa rampa. E que ele fosse, por exemplo, um tubular bonitinho desse jeito. Ok. Agora, o que acontece é que eu fiz esse piso, é um piso estrutural, uma laje, e aqui eu fiz o guarda-corpo em separado. O guarda-corpo automaticamente se associou ao nível em que eu desenhei, né, que era o nível 2. Agora, se eu quiser, no entanto, eu posso selecionar novo hospedeiro e clicar em qual que é o novo hospedeiro, esse pano inclinado, né, então pega e faz ele se hospedar nesse piso inclinado. Então, se eu quiser também, esse daqui eu vou selecionar novo hospedeiro, esse plano inclinado dessa laje inclinada, daí cliquei, daí ele acompanha aqui essa rampa aqui de garagem de estacionamento.
Daí beleza, né? Daí a gente fez uma laje aqui de garagem de estacionamento de shopping. É claro que você faria mais um piso aqui na saída, faria um piso mais aqui na chegada. E se fosse um acesso, né, de uma casinha térrea, né, por exemplo, que ela é pouca coisa mais alto que a rua, né, fosse, por exemplo, uns 30 centímetros mais alto que a rua. Então, nesse caso, e com 10% de inclinação, que é igual a história do palquinho que a gente pensou aqui. Então, nesse caso, eu faria também, podia, se fosse piso estrutural, podia. Se quiser fazer ele como se fosse aquela latinha de concreto, que é o contrapiso, daí poderia fazer piso de arquitetura, que ele não tem função estrutural. Eu vou fazer aqui com piso de arquitetura mesmo. E dessa forma, se tiver apoio do chão, né, claro, daí a gente vai aqui na aba da arquitetura, pedir para desenhar esse retângulo. E eu vou fazer aqui, bem aqui desse lado, né, por exemplo, ele sai daqui, é um acesso de carro de garagem de casinha térrea de 3 metros por 3 metros mesmo. E eu vou fazer aqui uma setinha de inclinação. Essa setinha de inclinação que sai daqui para cá, eu vou fazer um pouquinho diferente. Se eu sei da onde que ela sai aqui da base e ela sobe um pouquinho com valor de inclinação de 10% até lá, então eu poderia aqui especificar que não vai ser pela altura na extremidade. A altura na extremidade seria a altura na rabeira e na ponteira da setinha de inclinação. Se eu quiser fazer um pouquinho diferente, eu posso determinar que vai ser por inclinação, onde eu escolho aqui a altura na rabeira da seta. A rabeira da seta sai do nível 1, zerinho do nível 1. E ela chega com 10% de inclinação na ponteira dessa seta. Como eu percorri 3 metros em planta, eu até sei que aqui subiu para 30 centímetros. Mas beleza, né? Isso com 10% de inclinação. Se não, puxa a calculadora e pensa, comprimento vezes inclinação vai dar altura. Também dá certo. Daí beleza. Que dessa forma a gente determina o valor de inclinação, escolhe só a altura de partida aqui na rabeira da setinha. E aqui ele está chegando com 10% de inclinação na ponteira da setinha. Se eu pegar e dar check, ele vai fazer aqui a rampa. E se eu entrar aqui no 3D, dessa pequena rampinha aqui, né? Tá bem aqui, né? Eu posso até clicar na face vertical do cubinho. Tá aí. Isso aí, essa pequena rampinha. Ok. Agora, e se eu quisesse uma calçada? Né, uma calçada. Se a gente fosse atravessar a rua e tem aquele rebaixo de guia de calçada para facilitar cadeirante e também ciclistas. Então, se fosse o caso, eu posso voltar aqui para a planta de piso do nível 1 e vou fazer esse rebaixo de guia bem na frente do meu lote, do meu terreno. Então, aqui na aba da arquitetura, vou pedir agora um piso que vai ser de calçada. Pedir esse piso que vai ser de calçada, eu posso desenhar na caixinha de desenhar e eu vou desenhar bem aqui, né, por exemplo, bem aqui. Ok. É uma calçada de mais ou menos, aqui eu vou pegar essa bolinha dessa cotinha, eu vou cotar a partir daqui, e aqui vai ser de 10 metros, e a calçada tinha 3 metros, 3 por 10 metros, por exemplo. Se eu pegar e dar check, ele vai pegar e vai concluir esse piso plano, e é isso que a gente quer. Que aqui o que a gente vai fazer não é colocar uma seta de inclinação que vai pegar e vai inclinar esse piso inteiro. A gente vai pegar e vai segmentar ele e só um determinado lugar que tem um rebaixo da guia. Então esse piso vai ser plano mesmo. Eu vou dar check verde dele do jeito que ele está aí. Se você quisesse editar tipo duplicar, mexer na espessura, mexer no material pode. Eu vou manter do jeito que está. E repare que lá em cima tem um outro jeito de a gente pegar e mexer, né, nesse piso, que seria com ele selecionado, repara lá em cima que vai aparecer as opções de edição dessa forma. Então, se eu quiser, eu posso aqui nas opções de edição dessa forma, né, pegar e, por exemplo, desenhar essas linhas divisórias. Desenhar as linhas divisórias vai ser igual a diquinha da ferramenta vai tocar, que ele adiciona arestas lineares, arestas em linha, da gente modificar essa determinada geometria. Aí o exemplo, né, seria de um vértice até outro vértice oposto ali em diagonal, né, daí a gente quase consegue enxergar que o pontinho mais no meio vai ser puxado para baixo para fazer o dreno dessa laje. O desenho que a gente vai fazer aqui é até um pouquinho mais complexo, porque vai ser um rebaixo de guia. Então, vendo em planta, desenha, né, como é um rebaixo de guia. Eu vou desenhar aqui no olho mesmo, mas é claro, né, você pegaria e desenharia ele aí. Vou desenhar em cadeia, aliás, né, vou fazer daqui até cá, até onde eu quero aqui esse rebaixo de guia. Eu vou fazer um pouquinho mais generoso de 2 metros e ele vai até aqui também. Ok, desenhei esse desenho trapezoidal, agora eu vou desligar a cadeia e vou desenhar. Opa, saí do comando, vou pedir linha divisória aqui também. Vou desenhar essa retinha aqui. E vou desenhar então uma linha divisória também aqui até cá. Se de repente deu ESC, cancelou, você pode pedir para desenhar mais linhas. Feito isso então, desenhou essas arestas. Se eu pegar e for ver ali na vista 3D,
Por enquanto é desse jeito aqui. E se eu quiser rebaixar ponto ou rebaixar aresta, no meu caso é aresta, vou dar ESC, vou tentar pegar e rebaixar só essa aresta aqui da frente, né? Dei ESC, desselecionei, passei o cursor, não estou clicando. Antes de clicar, vou dar Tab para alternar a possibilidade de seleção, né? Tab, Tab, Tab. Dessa aresta acendeu, vou clicar nela para acender ela, para selecionar ela. Daí selecionei ela, né? E dei Tab, 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 ela acendeu, cliquei nela. Agora eu posso pegar e digitar o valor, né? Onde está zero, por exemplo, se eu rebaixasse menos 10 centímetros, né? Menos 0,10 metros, daí eu pegando e fazendo isso, ele rebaixa aqui dessa forma. Vou comentar que dá vontade de fazer isso, mas isso daqui eu acho que não dá boa porque você está mexendo no olho, não num valor determinado, claro. E aqui a espessura, ele me dá um aviso quando eu faço essa coisa exagerada. Ele fala que a espessura desse piso pode estar ligeiramente imprecisa devido à extrema edição da forma. O que é isso? Significa que aqui essa laje de 15, né, de 150 milímetros, 15 centímetros, aqui nesse lugarzinho, bem aqui ele tem 15. E bem aqui também embaixo, onde eu puxei, aqui onde está no sentido horizontal perfeito, né, ele está aqui também com 15. Agora, repara, eu acho que dá para ver mesmo aqui que esse valor, ele é uma puxadinha desse ponto até esse outro ponto, essa espessurinha aqui, que ela tá inclinada. E aqui também, né, vai ser a espessura total, né, desse lugar que está inclinado, vai ser deste ponto de baixo de laje até o ponto ali de baixo de laje. E esse valor resultante, né, bem aqui onde está inclinado e bem aqui onde está inclinado, não tem 15. É como se fosse uma coisa que antes era reta, eu puxei igual um chiclete. Então aqui onde está unindo o lugar mais alto e o lugar mais baixo, ele é uma forma resultante desses pontos. Então aqui não tem exatamente 15 no valor inclinadinho. Mas ok, aqui seria um jeito de fazer. E na boa eu acho que não era puxado desse jeitão não, né? Então vou dar Tab para pegar essa aresta de novo e vou puxar aqui de volta no menos 10 centímetros. Perfeito. Que dessa forma fica aqui. Se eu quisesse fazer o box do banheiro, né, também é a mesma coisa, né? Eu vou fazer aqui na vista 3D. Eu tô aqui, cliquei no topo do cubinho. Eu acho que não seria um box de 3 metros, não. Mas eu vou desenhar, né? Eu vou pedir aqui a linha divisória. É que a calçada eu fiz de 3 metros, né? Aqui eu vou fazer meio que no olho o desenho. Mas é claro que você faria nas dimensões determinadas ali na planta. Vai mais ou menos 22 mesmo. E você daqui pra cá. Daí aqui eu vou pegar e vou desenhar a aresta do que seria um box do banheiro, onde aqui, bem nessa quina, ele ficaria ali a parte que drena, né, a parte do ralinho. Só que daí eu desenhei em vista de planta. Agora eu tenho que pegar as arestas que vão mais para baixo e afundar, né, afundar elas. Então, por exemplo, né, vou dar Tab, 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 acendeu a aresta que eu quero clicar, clica. Daí aqui eu vou baixar, por exemplo, menos 10 centímetros também, né? Menos 0,1 metros, porque eu estou em metros. Ele deu aquele avisinho, né? Claro, eu sei. Aqui também, nessa aresta daqui, eu vou baixar menos 10 centímetros. Ok, podia fazer pontinho também, né? Tab, baixa aquele pontinho. Daí Tab, baixa esse pontinho menos 10 centímetros. Daí Tab, pega aquele outro pontinho. Podia ser por pontinho também. Daí, dessa forma ele pegou, baixou. Vou comentar uma coisa aqui. Às vezes o pessoal faz aquilo que em obra o pessoal chama também de farofa, né? Que seria uma argamassa que parece uma farofa, né? Derivada de concreto, em que a gente vai dar a nivelada, né? Desse caimento em direção ao ralinho através dessa farofa. Daí não seria exatamente igual a rampinha que ela é rebaixada até mesmo desse jeito. Seria aqui embaixo é plano, né? Embaixo não é esse valor aqui inclinadinho, embaixo é retinho. Então, se eu quisesse mudar para embaixo é retinho, eu tenho que pegar esse piso, entrar dentro de editar tipo dele. Dentro de editar tipo dele, eu vou editar a estruturinha de montagem dele. E dessa forma, eu vou ativar o variável. Que daí ele pode variar para, na altura total de 15 centímetros, ele poder estar variando. E dessa forma, embaixo, no entanto, embaixo, ele vai estar sempre retinho. Só tem uma coisa aqui, né? Se eu sei que embaixo vai ser sempre retinho, eu não posso torcer a geometria. Eu não poderia colocar um valor maior do que este daqui da espessura dele. Então aqui vai ser variável, mas no limite ele vai parar retinho na parte de baixo. Eu vou dar OK, vou dar OK de novo, que daí exatamente isso, né? Repara que agora ele está bem retinho nessa região deste ponto até este outro ponto, e aqui seria aquela farofa, né, que o pessoal alisa para dar esse caimento desse lado, e aqui a rampinha também do acesso aqui do cadeirante também. Agora, aquilo que eu comentei que não pode torcer a geometria. Se você tem camadinha também, a camadinha que você deixou variável não pode torcer geometria, né, se fez com camadinha de piso. Porque, por exemplo, aqui eu até poderia colocar menos 15 centímetros,
Posso. Mas se eu colocasse menos 20 centímetros, eu não posso, senão ele vai torcer, né? Se eu fazer isso, eu destruo esse piso. É um erro que não pode ser ignorado. Então, parando no limite, na espessura da camadinha variável, né? Então, a gente poderia fazer até este valor de limite. Dei certinho, então? Que daí dessa forma a gente viu todas as possibilidades de rampa. Caso você ainda não tenha curtido o vídeo, peço para que clique para curtir e tá compartilhando esse vídeo para alguém que necessite desse tipo de conteúdo também. Conhecimento ele não diminui, ele só cresce quando propagado. E também, caso tenha sobrado algum tipo de dúvida de alguma coisa que eu tenha esquecido de comentar aqui, eu tentei abordar a quantidade máxima de erros comuns que eu sei que acontecem, mas pode ser que eu tenha esquecido de estar comentando, né, aquilo que aconteceu com você. Então eu peço para que, caso tenha acontecido algo diferente, pode estar comentando abaixo. E também, caso você tenha sugestão de um conteúdo futuro para o canal, pode estar comentando também abaixo. É isso aí e nos vemos então na próxima.